Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um dia de vídeo para falar uma coisa muito importante para vocês que está queimando muito aqui dentro do meu coração sobre uma palavra sobre Deus. E o tema vai ser sobre desistir de Deus. Então, gente, eu estava sentindo esses tempos para trás muito distanciamento de Deus. Às vezes, nós cristãos, sentimos muitas vezes distanciados de Deus. Não é que talvez a gente não esteja em Deus, mas que a gente tenha se acomodado, como se o primeiro amor tivesse acabado, sabe? Aquele fogo no nosso coração tivesse sumido. Como se cada palavra que nós escutássemos, cada pregação que nós escutássemos, não valesse a pena, não fazia nós ter uma ação sobre isso, sabe? E eu queria falar pra vocês sobre esse tema de desistir de Deus, que tem cristãos que deixam de seguir a palavra e desistem também, mas tem aqueles mesmo, que tem a vontade de desistir, fala que não tá aguentando mais essa rotina, sabe? Porque às vezes a gente se sente cansado, como no meu caso, minha rotina é assim, ó, não é muito, mas a minha rotina não é muito sobre ir na igreja. Mas ó, no segundo eu tenho maturidade, que é um cursinho para ser líder. Na quinta-feira eu tenho célula aqui na minha casa, que eu sou líder de treinamento. No sábado eu tenho culto, no domingo tem culto. Tá, eu sei que muitos vão falar que isso não é muita coisa, mas é uma coisa que talvez vai se tornando cansativa, sabe? A gente vai querendo ficar em casa, a gente arruma um hobby, assistir filmes, assistir séries, mexer no computador, a gente acaba gostando mais daquilo do que gostar da palavra de Deus. Porque as pessoas, nós cristãos, vamos se tornando isso muito cansativo, muito repetitivo, sabe? Porque tem vezes que isso se torna repetitivo, mas isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tô cansada dessa rotina, eu vou desistir de Deus. Não tô recebendo nada, mas é claro, querida, que você querida e querido, você não tá recebendo nada. Porque você não tá firme, você não tá mostrando o próprio amor por ele. Às vezes a gente deixou muitas coisas de lado. Talvez a gente tem uma rotina de orar com Deus e a gente vai colocando outras coisas na frente. Por exemplo, 8 horas da manhã eu oro com Deus, mas antes disso eu vou mexer no computador, vou limpar a casa, vou ouvir uma música. Nos primeiros dias se torna prioridade você estar orando com Deus, primeiramente antes de tudo fazer as coisas, mas depois a gente vai esfriando e vai colocando as coisas no lugar. E isso é uma coisa muito ruim acontecendo com muitos cristãos. Todo mundo está se distanciando e desistindo de Deus. E eu tenho uma palavra aqui para aquelas pessoas que tentaram desistir, que querem desistir, mas não conseguem deixar, sabe? Porque eu penso assim, não sei se você pensa, mas eu penso assim, por que eu vou desistir de Deus? Eu sei de tudo que está escrito na palavra. Se eu sei de tudo, eu não posso simplesmente deixar de acreditar, sendo que, gente, na primeira semana, nos primeiros meses que eu tava naquele primeiro amor, gente, eu lia a Bíblia muito. Não sei se vocês viram, mas eu não tô com a minha Bíblia agora, porque dentro da bolsa, que eu acabei de chegar do culto, mas minha Bíblia é toda marcada. Eu lembro que no tempo eu trabalhava, e quando não tinha cliente lá no consultório, eu ficava lendo a Bíblia. Eu lia tanto, sabe? Aquela vontade. E eu queria todo mundo, sabe? Que todo mundo estivesse ali comigo, toda a minha família estivesse comigo. E às vezes eu julgava meu marido por uma coisa errada que ele fazia, sabe? Mas às vezes eu esquecia que eu estava pecando, julgando outra pessoa. Mas aquilo era um fogo, sabe? Um fogo, o primeiro amor tão inexplicável que agora muitos deixam de ter, que muito acaba se esfriando. E muitos cristãos tentam desistir, mas não conseguem distanciar. E tem outros que já conseguem, sabe? Que isso é a pior coisa que tem. Mas aqueles que tentam e não conseguem, como eu, que um dia, que até uns momentos eu tentei, sabe? Não é que eu tentei. Eu pensei assim, eu não vou aguentar, eu vou desistir, porque talvez se torne uma expressão. Cada tempo que você vai ficando na igreja, cada tempo que você vai conhecendo mais a palavra, cada tempo que você dedica cada vez mais, Deus vai colocando um cargo pra você, vai colocando mais uma coisa pra você ir subindo, sabe? E talvez nem muitos conseguem suportar essa pressão e por isso que muitos acabam se distanciando. E tem outros que tentam, mas não conseguem, sabe? Que nem eu senti muito cargo de repente. Aqui, quando começou a ter célula aqui em casa, eu tava sendo em treinamento. Eu tava em outra célula, que era de outro líder meu, e ele acabou desistindo, sabe? E nisso eu já tava fazendo cursinho, tipo um cursinho, maturidade. Aí, de repente, teve que mudar pra outra célula, conhecer outras pessoas, sabe? De repente, eu e meu marido se tornamos líderes.
Mas isso, líder em treinamento, sabe? E logo já tinha que começar a orar na célula, sabe? E eu não sabia orar em público. Logo tinha que começar a orar na célula, fazer abertura, sabe? Isso eu ficava meio com vergonha. Tá, mas isso não foi. Mas olha como Deus ajuda na minha vida. O meu líder, meu ex-líder, queria que abrisse uma célula, queria que tivesse uma célula. E eu já tinha ouvido falar que ele queria colocar eu como líder, me cuidar, queria ser na minha casa, sabe? E foi passando os tempos e eu nunca falei resposta, eu nunca falei que eu queria, nunca falei que eu queria que fosse na minha casa, eu nunca falei que eu queria ser uma líder, sabe? E de repente, do nada, tudo aconteceu, sabe? Não precisou nem eu falar assim, já tava tendo uma célula na minha casa, já tinha meninas que eu tava ajudando a cuidar, porque eu ainda não sou uma líder, gente, eu ainda tô sendo líder de treinamento, porque tem a outra que é a irmã desse líder meu, que tá me treinando, ela vem comigo, a gente faz uma semana eu prego, uma semana ela prega, sabe? E aconteceu tão de repente, sabe, que eu fiquei assim, nossa, como Deus ajuda a minha vida. Se é o que Deus quer pra gente, isso vai acontecer, querendo ou não. Só não vai acontecer se a gente desistir de verdade. Eu posso a qualquer momento falar assim, não, eu não quero essa aula aqui na minha casa, eu quero que todo mundo vá embora, eu não quero que isso aconteça, sabe? Já veio isso na minha cabeça, sabe? Que isso é a arma do inimigo que coloca na nossa cabeça. Mas a gente não consegue fazer isso, porque a gente sabe a verdade, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, porque a gente deixar de fazer uma coisa pra Deus pra fazer uma coisa pra deixar a nossa carne, só vai ser momentâneo. Mas a gente fazer pra Deus vai ser uma obra que vai nos dar o reino para a eternidade. Isso é importante. Hoje eu tava no culto e Deus falou muito comigo mesmo, muito comigo. Porque hoje, à tarde, antes de ir pro culto, eu tava muito amargurada, muito triste por as coisas ruins que eu fiz. Porque quando eu peco, gente, eu sou uma pessoa assim, quando eu peco, quando eu sei que eu pequei conscientemente, eu fico muito mal, distancio de todo mundo. E eu fico muito triste, eu me sinto muito envergonhada, sabe? E eu me sinto muito envergonhada por Deus ver que aquilo que eu fiz. E Deus falou muito no culto comigo hoje, sabe? Que eu não posso desistir. E eu não vou desistir. Porque eu sei que vem dardos na minha cabeça querendo que eu desista. Mas o que eu quero falar pra vocês, gente, não desista. É o inimigo colocando isso na cabeça de vocês. Porque alguma coisa pode se fazer mexendo no computador pra deixar de orar, isso é uma coisa momentânea. Você tem um resto da vida pra você mexer no computador. Por que não ore primeiro, sabe? O que me ajuda muito mesmo quando eu estou nesse momento de esfriamento com Deus, eu sempre tenho os livrinhos, uns livros que eu tenho sobre Deus, sabe? Eu lia qualquer tipo de livro, mas agora, ultimamente, eu muito lendo livros de Deus. E eu acho que é isso que me mantém forte, sabe? Quando eu tô querendo cair, quando eu caí. Isso que me mantém forte, porque eu lendo a palavra, não precisamente lendo somente a Bíblia, mas algum livro. Eu leio a palavra, aquilo vai falando assim, nossa, eu não posso desistir, sabe? E isso é uma coisa muito importante. E é isso que eu queria falar pra vocês, gente, não desista, não desista. Porque se você verdadeiramente abrir o seu coração pra Deus, verdadeiramente escutar a palavra, vai entrar no seu coração, você vai perceber que não é aquilo. E todos os dias, todas as palavras que a gente tiver que ouvir, tem que arder de verdade no nosso coração. Igual o versículo lá de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós se emocionamos muito mesmo. Talvez nem todas as pessoas, mas a gente se emocionando por um casal beijando na rua, a gente se emocionando por um filme que a gente vê romântico, por uma pessoa morrendo, por um cachorro morrendo, a gente se emociona, sabe? Mas o que a gente deveria mesmo se emocionar é com a morte de Jesus por nós, porque ele morreu. A gente tá aqui hoje, sabe, nessa paz. Tá certo que tem muitos lugares que não tem paz, mas antes era pior quando não tinha vindo Jesus. Nós tá aqui nessa paz, temos tudo isso porque Jesus morreu por nós. A gente não tá no inferno mais, sabe? A gente tem o direito, a gente tem a chance ainda de pedir perdão pra ele, por aceitá-lo na nossa vida, sabe? A gente tem isso, e é com isso que a gente tem que se emocionar todos os dias, todas as vezes. E todas as vezes que eu penso em cair, todas as vezes que eu caio, quer dizer, e todas as vezes que eu penso em desistir, eu penso nisso. Isso que me mantém forte. Então, gente, quando você estiver naquele momento de esfriamento com Deus de longe, ore com Deus, ore, só pense na sua família. Ore pela sua família, ore pelas pessoas que você gosta. Você vai sentir o que é o verdadeiro amor, porque Deus ama a gente verdadeiramente. E é isso que eu queria passar a palavra pra vocês, gente. Não desista mesmo. E essa palavra, quando eu falei pra vocês, que eu tava falando principalmente pra aqueles que são cristãos e
e que tentam desistir, mas não conseguem, mas é pra todos, gente, pessoas do mundo, pra todas as pessoas, porque isso é uma coisa muito forte que arde no coração da gente. Muitas vezes, muita gente se satisfaz bebendo, se prostituindo, mas não sabe o quanto que isso é bom, o quanto que é isso bom estar perto de Deus, porque isso não tem preço mesmo, porque Ele nos mostra, Ele nos fala conosco, em nosso coração, isso que é mais importante. E é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham entendido verdadeiramente a palavra. Se gostaram, clique em gostei. Se inscreva no meu canal, compartilhe e muito obrigada por ter escutado mesmo. Espero que Deus toque no coração de vocês e que vocês sejam muito felizes na palavra de Deus, que vocês nunca desistam. Tá bom? Obrigada, gente, por ter assistido. Tchau, beijos.